Bom dia, povo de Deus, que Deus abençoe vocês, que conceda a vocês a graça e a bênção para esse dia, que o Espírito Santo atue na mente de vocês. Faz dias que eu não falo com vocês, não faço vídeo, mas é que a vida é muito corrida. Eu sou uma pessoa muito ativa e tenho trabalho, né? Faço costura, mas hoje eu resolvi falar com vocês. Ao estudarmos essa lição que nós estamos estudando nesse trimestre, a lição da Escola Sabatina, que fala do grande conflito, eu fiquei assim impressionada. Nós já estamos quase que terminando, nós estamos na lição 12, nós estamos quase terminando a lição. Foi uma lição muito propícia. E quando eu estudei sobre os mártires, eu fiquei assim impressionada e cheguei a orar a Deus e perguntar para Deus: Senhor, será que eu suportaria isso que eles suportaram? Porque não foi fácil para eles. Você ser queimado em fogueira, ser esfacelado, né? Como eu já contei aqui a história de um pai e um filho valdense, que foi o filho dele na frente dele, foi morto, esfacelado, por causa do amor do Evangelho. Então, eu fiquei assim, pensando sobre isso e comecei a estudar mais sobre a vida dos mártires, né? Era uma coisa assim, impossível à nossa mente que um ser humano possa fazer isso com outro ser humano, não é isso? Por isso que a gente era difícil conceber isso na nossa mente. Quando eu me tornei adventista, uns 50 anos atrás, mais ou menos, quando via falar que havia uma perseguição, quando eu aprendi sobre a história dos Estados Unidos, que aquela nação surgiu porque fugindo da perseguição papal, então, e o instrutor bíblico que me falava, que me ensinava, era o Sr. Ernesto, e ele dizia que viria novamente isso acontecer, que ia ser desencadeada uma perseguição ao povo de Deus que fica firme na sua palavra, que guarda os seus mandamentos. Naquela época até dizia: eu pago para ver, porque era uma coisa assim tão absurda que ele estava me dizendo. Hoje, lógico, nós já estamos mudando, né, o jeito de nós pensar, nós estamos vendo as coisas acontecendo. Os homens são impiedosos, essas guerras que estão acontecendo, tudo isso, sabe, leva a gente a pensar como realmente o ser humano ele é impiedoso. E isso não é atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, não sei o que seria desse mundo, não é isso? Então eu comecei meditando nessa lição, nós estamos passando pelo grande conflito, né? Lendo os mártires, que muitas pessoas foram queimadas, né? E aí eu comecei a ler mais histórias sobre os mártires. E hoje eu quero contar para vocês a história de Felicidade e seus 7 filhos. É uma história assim impressionante. Isso aconteceu-se no tempo do imperador Marcos Aurélio. Marcos Aurélio ele chegou ao poder no ano 161 depois de Cristo, né? Ele foi adotado por Antônio Pio. Aos 17 anos, ele foi designado herdeiro. Isso aconteceu em 25 de fevereiro de 138. Marcos Aurélio, ele foi adotado, né, por Antônio Pio, e depois ele
com os 17 anos, ele se tornou herdeiro desse homem, né? Aos 25 de fevereiro do ano 138. Marcos Aurélio, ele era uma boa pessoa, entende? Então nós podemos pensar, bom, se ele era uma boa pessoa, os cristãos devem estar gozando uma paz nessa época, né? Porque eles passaram por várias perseguições, mas agora parece que estavam tranquilos, né? Marcos Aurélio, ele não era assim um Nero, sabe? Aquele homem terrível que foi Nero. E nem um Domiciano. Mas ele tinha todo o senso de justiça. Então ele fez cair mais uma vez a perseguição contra os cristãos. Apesar dele admirar os cristãos pela sua coragem, pela sua braveza, pela sua confiança em Deus, ele admirava isso nos cristãos. Ele achava, os cristãos são muito teimosos, eles não cedem. Esses cristãos são indomáveis, ele dizia, pois não se curva ao imperador de Roma e nem obedece às leis do imperador. Lembram? No tempo da rainha Esther, os judeus também foram acusados de não obedecer às leis do imperador daquela época. Marcos Aurélio, apesar de ser um filósofo, ele era muito supersticioso. Ele não tomava nenhuma decisão sem primeiro consultar os adivinhos e sem que o seu sacerdote oferecesse sacrifício aos seus deuses. Ele não fazia nada enquanto ele não consultasse os adivinhos e enquanto ele não oferecesse sacrifício, né, aos seus deuses. O país de Roma estava passando por uma grande turbulência. Tinha inundações, teve terremoto, epidemias, invasões e outras catástrofes estava acontecendo no país de Roma nessa época. E sabe o que ele dizia? Tudo isso que está acontecendo é culpa dos cristãos. Tadinho dos cristãos, né? Levava a culpa de tudo, até dos terremotos que acontecia. Então ele dizia porque estava atraindo a ira dos deuses sobre o império. Apesar de a gente não saber se ele realmente acreditasse nisso, em tudo isso, ele queria que todo o império voltasse a adorar o Deus das nações. Então ele convocou todo o império, voltem-se para os deuses da nossa nação, para ver se melhora, né, a situação que está acontecendo nesse país. Então é aqui que entra a história da Felicidade e dos seus 7 filhos. Felicidade, ela era uma viúva, rica, mas cristã. Era uma mulher poderosa. Ela trabalhava na igreja, levava muitas pessoas a se tornarem cristãs. Ela formou o caráter dos seus 7 filhos. Todos eles eram tementes a Deus. O mais velho tinha 17 anos. E os nomes dos seus filhos eram Januário, Filipe, Silvano, Vitale, Alexandre, Péricles e Marcial. Felicidade, ela consagrava a vida de seus filhos ao Senhor e sua alma. As suas obras eram tantas que ela atraíam pessoas ao cristianismo. Que maravilha, né? Ela ajudava os líderes ali da igreja, ela socorria os doentes e ela ia falando do amor de Jesus para essas pessoas.
Interessante que nessa época eles não tinham toda a luz do conhecimento ainda. Eles achavam que tinha um inferno de fogo tremendo e achavam que morrer já ia para o céu, para os braços do Criador. As suas obras eram tanto que ela atraíam as pessoas ao cristianismo. Ela passava os seus dias em uma vida de oração. Aí está o segredo. Uma vida de oração. Era uma mulher de grande edificação para a igreja. É uma benção, né? Quando a pessoa ela se dedica assim, ela edifica a igreja, não destrói a igreja, mas ela edifica. É uma benção. Os sacerdotes pagãos tentaram impedi-la do seu trabalho para Deus, acusando ela diante das autoridades de Roma. Ela e seus 7 filhos, acusados de exercer a fé cristã. Aí começou os problemas, né? Na vida de felicidade. Então, agora a felicidade, ela começou a ter esses problemas e buscava mais a Deus ainda em oração. Então, quando ela foi acusada diante do prefeito de Roma, porque o prefeito de Roma, ele chamava Públio, e ela foi acusada perante ele. Então, Públio chamou a sua presença e começou a conversar com ela suavemente, como ele costumava fazer com outras pessoas, mansinho. Ele pediu que ela viesse à sua casa, e ela foi acompanhada dos seus 7 filhos. Públio a chamou em parte, né, misturando algumas ameaças com palavras envolventes, entendendo? Tentando envolvê-la, né? Ele era firme nas palavras, mas por outro lado ele era um pouco assim, envolvente, querendo atrair a atenção dela. Misturado com as ameaças, né? E a fez compreender as penas que esperava se ela não se arrependesse, as marcas da bondade e confiança que ela desfrutava da clemência do imperador. Ele disse para ela: se você mudar de opinião, se você respeitar as palavras que o império impõe, que o imperador impõe, toda essa bondade que o imperador está tendo para com você está sendo ameaçado, né? E ele disse: você desfruta da clemência do imperador através de uma rápida demonstração de arrependimento. Você deve fazer isso. Então, ela sentiu aquela mais felicidade. E eu achei interessante o que ela fez aqui. De maneira intrépida, puro, nobre, modesta, respondeu: não espere, Públio, que uma débil complacência ou um medo qualquer faça-me esquecer do que eu devo ao meu Deus, e as suas ameaças não me podem assustar, nem as tuas promessas me seduzir. Ela disse: não adianta. Eu tenho em mim o Espírito Santo, que ele me fortalece. Não permita que a sua serva seja vencida, visto que ela luta pela sua glória. E assim, Públio, que é o prefeito, e assim, Públio, você tem a opção de me deixar viver ou morrer,
qualquer que seja a decisão, terás vergonha por ter sido vencido por uma mulher. Firme de decisão. Não importa. Aí me lembrei até dos 3 jovens lá na fornalha, quando ele disse para o rei Nabucodonosor: rei, entende? A gravação estava sendo interrompida por chamada telefônica. Essas ligações suspeitas, né? Então aqueles 3 jovens disseram para o rei Nabucodonosor: ó rei, nem adianta perder tempo mandar acender a fogueira de novo, porque nós não serviremos os teus deuses e não adoraremos a estátua que você mandou construir. Felicidade, ela tinha essa posição, entende? Então, e assim, Públio, você tem a opção. Você me deixa viver ou morrer, qualquer que seja a sua decisão. Terás vergonha por ser vencido por uma mulher. Miserável, respondeu Públio. Se a morte tem para ti tão grande encanto, então que morra. Morrerá também os teus 7 filhos. E ela respondeu: os meus filhos viverá eternamente. Se você matar os meus 7 filhos, terá que enfrentar o castigo eterno. E ela foi levada de volta à prisão. E no dia seguinte, o prefeito mandou buscar da prisão e levar à sua presença. E quando eles chegaram à presença dele, o prefeito dirigiu-se a ela e disse: tem piedade dos teus filhos. Não seja a causa da morte de jovens tão belo. Por que eles têm que pagar pela sua incoerência? Agora o prefeito já começou a mudar. Agora usando os filhos dela para mover o sentimento da felicidade. Porque eles queriam de qualquer maneira que ela renunciasse com os 7 filhos, que seria uma vitória para ele, que chegar ao imperador Marcos Aurélio e falar: consegui, né? Mas ela respondeu: guarde para outro essa fala de compaixão, essa falsa compaixão, pois nós não precisamos dela. Nós temos horror de uma misericórdia aparente, que nada mais é uma cruel impiedade. Em seguida, ela dirigiu os olhos para os filhos. Isso aqui eu achei fantástico, gente. Ela dirigiu os olhos para os filhos e disse: erguei-vos, meus filhos, os olhos ao céu, porque é lá que Jesus Cristo nos espera, para nos coroar. Combatei-vos valorosamente para a sua glória e para a vossa glória também. Mostrai que vocês são fiel e servo de um rei tão grande e tão digno de vossa e de toda a vossa dedicação. Mas essas palavras de riqueza de alma, ela irritou o público, o prefeito. Ele ficou irritado e ordenou-lhe que desse uma bofetada. Então ele mandou um dos algozes dar uma bofetada no rosto da felicidade. E disse: como ousa, ele disse, na minha presença exprimir tal sentimento e levar a desprezar as ordens de nosso imperador. E em seguida mandou aproximar-se do trono o seu filho Januário, e ele fez todos os esforços para que seu filho sacrificasse ao imperador.
prometendo-lhe propriedades, prometendo riquezas, né? E também ameaçou com torturas. Mas Januário respondeu: me dás um sábio conselho, digno de um magistrado, mas o melhor para mim é que eu siga a sabedoria daquele que me dá toda a esperança. Colocar no Deus em que eu sirvo. Essa esperança eu quero colocar no Deus que eu sirvo. Então, ele mandou que o rapaz fosse chicoteado. Chicoteou o rapaz. Entende? Então, diante disso aí, ele mandou chamar Félix, ele mandou chamar Félix. E o Félix também disse: nós só sacrificamos a um Deus. O nosso sacrifício são votos de amor, de oração, de sentimento, de uma sincera devoção. E é em vão que tente fazer e nos renunciar o amor que temos por Jesus Cristo. Eu fico pensando como felicidade conseguiu incutir na cabeça dos seus filhos esse grande amor de Deus. Eles eram assim, adolescentes, né? E ele disse: se quiser nos torturar, até nos sangrar e nos esfacelar, nós não vamos renunciar. Jesus Cristo, nenhuma tortura fará minar a nossa fé. E o prefeito então mandou que retirasse ele da sua presença. E ele foi retirado da presença. Então Filipe compareceu na presença, né? O nosso invencível imperador te ordena, disse o prefeito, a sacrificar aos nossos deuses todo-poderoso. Filipe respondeu: aquele que você quer que eu sacrifique não são deuses. Que coragem desse menino, esse já era o menor. Que coragem! São vãs representação de estátuas, privadas de sentimento, e nada mais serve a não ser para ser refúgios de demônios. Olha o que ele disse. Se eu me sacrificar a essas estátuas miseráveis, me torno como elas. Eu perecerei no fogo. Que coragem! E assim, um a um, foram chegando na presença do imperador. É longa a história, a gente não vai ter tempo aqui de contar toda a história. Tintim por tintim. Aí então voltaram todos eles para a prisão de novo. E, né, na prisão teve tempo, eles deram uns dias ainda para ver se ela meditasse, porque eles açoitaram as crianças na presença dela. Mas eles permaneceram firmes. Que confiança em Deus eles tiveram. E eu orei quando li essa história: Senhor, dai-me essa fé, dai-me essa coragem e esse amor pelo teu nome. E no dia marcado da execução, tiraram as 8 pessoas da prisão, Felicidade e seus 7 filhos. E ela assistiu um por um ser decapitado. E ela manteve firme na esperança que as crianças já iriam para a glória. Que confiança dessa Marte. Aí chegou a vez dela. Ela também foi decapitada. Perdeu a cabeça. Felicidade, ela foi sepultada nas catatumbas de Roma. Ela foi sepultada ali, com seus 7 filhos. E na manhã da ressurreição, ela vai ressurgir para viver a vida eterna que ela prometeu para os filhos. E ela disse para os filhos: não cedam. Ela falou para o prefeito: meus filhos viverão eternamente. Ela tinha essa confiança. Eu fiquei maravilhado ao ler essa história. É uma longa história. Eu resumi. Mas
Que mãe foi Felicidade? Que incutiu na cabeça dos seus filhos aquele conhecimento que ela tinha sobre o Deus verdadeiro e a fé em Jesus Cristo de tal maneira que todos eles morreram por amor a Cristo. Será que nós estamos preparados? Porque o mundo está mudando, as coisas estão mudando, estão percebendo? As pressões estão mudando. Nós já estamos ficando assim um pouco coagidos. Bom, vocês podem ver pelas redes sociais como somos atacados, né? Esse negócio aí do Sábado Verde, isso aí tá quente aí, irmãos. Nós não sabemos quando, irmão. Mas nós estamos no limiar de todos os acontecimentos. E a igreja como está, irmão, conseguirá ser como foi Felicidade, tão determinada. Não importa público que você faz comigo, eu não vou desistir do meu Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus aumente a nossa fé a cada dia. Porque virão os dias difíceis, irmãos. E nós precisamos estar preparados. Quando eu leio as histórias dos heróis da fé, eu fico mais animada. Pedindo para Deus, aí eu me aproximo mais de Deus e peço, Senhor, me ajuda. Ajuda o meu filho, ajuda a minha nora, a minha neta, meu esposo a passar com dignidade pela grande tribulação que está para vir sobre o mundo. Eu sempre digo para meu filho, não sei se eu em vida passarei, mas vocês passarão, porque as coisas muito em breve vai acontecer. E nós temos certeza que Jesus vai voltar em breve para nos levar para o céu. Devemos nos preparar. Não importa o que aconteça, devemos estar firmes em Cristo. Às vezes nós trocamos, por qualquer motivo a gente não vem mais à igreja, por qualquer motivo a gente se esfria, precisa ir visitar. Ah, eu fiquei magoado com aquilo, aquele irmão não me cumprimentou. Irmãos, isso aí é fichinha diante do que está para vir, que vai acontecer. Nós temos que ficar firme. Por isso que as provações vêm, é para afirmar nossa fé, nosso caráter. Vamos obedecer a palavra de Deus, irmãos, e vamos ficar firmes. A lição de hoje está falando do selamento, daqueles que vão ser selados. Ou se nós não formos selados, vamos ter que receber a marca da besta, irmão. É terrível isso, né? Depois de andar tantos anos de adventismo, tantos anos de cristianismo e receber a marca, vamos ficar firmes. Vamos a cada dia buscar em Deus a confiança, em oração, pedir, Senhor, prepara-me, Senhor, dá-me força para vencer o mal. Satanás não vai deixar barato, irmão. Ele vai fazer qualquer coisa para nos tirar do céu. Mas, como diz Martim Lutero, se eu olho para mim, não sei como me salvar, mas se eu olho para Cristo, não tem como me perder. Que Deus abençoe vocês. Oremos, querido Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis já, mas é fichinha perto do que vai vir sobre a terra. Pedimos que nos ajude, Pai, que nos dê força, nos dê poder para passarmos pela grande tribulação. Ajuda-nos a nossa fé, para que ela seja aumentada a cada dia, para que sempre, Pai, que nós fomos colocados à prova, nós possamos honrar o Teu nome, como fez Felicidade e os seus 7 filhos. Abençoe, Pai, as pessoas que estão ouvindo. Derrama bênçãos do céu sobre eles e guarde-os em Teu santo nome. Prepara a Tua igreja para o céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Por favor,
Compartilhe esse vídeo, essa história linda. E também, você que não é inscrito, ainda se inscreva. Aí dá aí um joinha aí para ajudar a gente, para que o canal possa crescer. Eu gostaria muito de pregar o Evangelho através desse canal. Então, por favor, eu peço que vocês façam isso por mim, tá? E Deus abençoe vocês. E concedam a vocês a bênção do céu. Amém?